Existem verdades que queimam mais que rejeição. Joy carregava uma delas sob a pele, crescendo em seu ventre, enquanto a matilha a condenava por um pecado que nunca cometeu. O pai do filhote? Ele caminhava livre pelo território superior, prometido a outra, enquanto ela sangrava as mãos no trabalho pesado que nenhuma grávida deveria suportar. Mas Joy aprendeu cedo: silêncio protege melhor que palavras. E algumas verdades, quando reveladas, destroem mais do que salvam. O sol estava no auge quando Joy sentiu a primeira fisgada nas costas. Ela parou por um segundo, respirou fundo e voltou a empilhar os sacos de grãos no depósito. A barriga já ultrapassava o ponto em que podia esconder sob roupas largas. 6 meses, talvez 7. Não importava mais. Os outros lobos da patrulha passavam por ela como se fosse invisível. Alguns desviavam o olhar com desprezo mal disfarçado. Outros simplesmente ignoravam. Uma ômega grávida sem companheiro era o tipo de escândalo que a matilha preferia fingir que não existia, até que fosse conveniente usá-la como exemplo. Joy tinha 22 anos. Cabelos castanhos ondulados que brilhavam sob o sol mesmo cobertos de poeira, e olhos cor de âmbar que pareciam guardar segredos antigos. Sua beleza era o tipo silencioso, que não pedia atenção, mas a recebia mesmo assim. Pele dourada, traços delicados mais fortes, uma presença que incomodava justamente por não se curvar. Mesmo grávida, exausta, ela carregava uma dignidade que nenhum insulto conseguia quebrar. Deveria estar na enfermaria, murmurou Lena, uma das poucas lobas que ainda lhe dirigia a palavra. Ela era mais velha, marcada por cicatrizes de batalhas passadas, e sua voz carregava mais preocupação que julgamento. Deveria estar fazendo muitas coisas, Joy respondeu sem parar de trabalhar. Mas estou aqui. Lena suspirou, pegou um dos sacos e o carregou junto com ela. Não disse mais nada. Não havia muito a dizer. A matilha tinha suas regras, e Joy as conhecia bem. Ômegas tinham valor enquanto servissem. Grávidas sem companheiro eram um problema. E problemas não mereciam descanso. A dor nas costas piorou, mas Joy continuou. Parar significava dar a eles razão. Significava aceitar que ela era fraca, que merecia o desprezo. E ela não aceitaria isso, não por eles. Não pelo filhote que crescia dentro dela. Quando o turno finalmente terminou, Joy caminhou até o alojamento no limite do território. Era uma construção simples, quase precária, reservada para os lobos sem família ou posição. Ela dividia o espaço com outros 5, mas pelo menos tinha um canto próprio. Uma cama estreita, um baú pequeno, uma janela que não fechava direito. Sentou-se na cama e levou a mão à barriga. O filhote se mexeu, uma pressão suave contra a palma. Joy fechou os olhos. Seu lobo interior, normalmente calmo e controlado, rosnou baixinho, protetor, feroz, pronto para matar qualquer um que ameaçasse aquela vida. Eu sei, ela sussurrou para si mesma. Eu também. Ninguém na matilha sabia quem era o pai. Ninguém perguntava por bondade, apenas acusavam. Alguns diziam que ela tinha se envolvido com um renegado. Outros que era fruto de uma noite de fraqueza com algum lobo casado. Havia até quem insinuasse que o pai era de outra matilha, o que seria traição. Joy deixava falarem. Cada mentira que inventavam era um escudo a mais entre a verdade e o caos que ela provocaria. Porque a verdade não salvaria ninguém, muito menos ela. A verdade era que o pai do filhote era o futuro alfa da matilha. E ele tinha feito sua escolha meses atrás, quando terminou o vínculo que mal tinha começado para assumir o lugar ao lado de uma fêmea nobre, escolhida pelo conselho, criada para ser Luna. Joy não o odiava por isso. Não completamente. Ela entendia as correntes invisíveis que prendiam lobos como ele. Poder, tradição, expectativas. Evan nasceu para liderar. E líderes não escolhiam por amor.
Escolhiam por dever, mas entender não apagava a dor. E não mudava o fato de que ela estava sozinha. O vento mudou de direção, trazendo o cheiro de chuva distante. Joy levantou e foi até a janela. O território superior ficava visível dali, com suas construções maiores, suas cercas bem cuidadas, seus lobos que nunca precisaram carregar sacos de grãos até as mãos sangrarem. Ela tocou a barriga novamente. O filhote chutou, forte dessa vez. Você vai crescer sabendo quem é, Joy murmurou, voz firme apesar do cansaço. Não vai precisar implorar por lugar. Não vai precisar se curvar. Era uma promessa impossível. Ela sabia disso. Mas enquanto tivesse força para trabalhar, para respirar, para proteger, Joy manteria aquela promessa viva, mesmo que isso significasse carregar o peso sozinha até o fim. Evan sempre soube que sua vida não lhe pertencia completamente. Aos 26 anos, ele era a imagem perfeita do que um futuro alfa deveria ser. Alto, com ombros largos e músculos definidos pelo treinamento constante, ele tinha cabelos negros que caíam ligeiramente sobre os olhos cor de prata. Olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Sua mandíbula era forte. O rosto marcado por uma beleza máscula que fazia até lobas experientes desviarem o olhar. Mas era a presença que mais impressionava. Evan entrava em um recinto e o ar mudava. Poder, controle, autoridade. Tudo nele gritava liderança. Mas naquele momento, cavalgando ao lado de Celeste pela trilha que cortava o território, Evan não se sentia poderoso. Sentia-se preso. Celeste era tudo que o conselho desejava em uma Luna. Filha de um alfa de matilha aliada, ela tinha linhagem impecável, educação refinada e a frieza necessária para decisões políticas. Era bonita de uma forma calculada, cabelos loiros sempre presos em tranças elaboradas, olhos azuis como gelo, postura ereta que nunca vacilava. Ela sabia sorrir no momento certo, falar as palavras certas, ocupar o espaço certo. Era perfeita, e Evan não conseguia amá-la. O conselho está satisfeito com os preparativos da cerimônia, Celeste disse, olhando para a frente enquanto cavalgava. Sua voz era suave, mas havia uma firmeza nela que não aceitava contestação. Seu pai mencionou que a aliança trará estabilidade para ambas as matilhas nos próximos anos. Sim, Evan respondeu, a voz automática. Ele já tinha ouvido aquilo dezenas de vezes. Você parece distante hoje. Estou apenas cansado. Celeste lançou-lhe um olhar de relance. Ela sabia que era mentira, mas não pressionou. Nunca pressionava, porque para ela, sentimentos não mudavam fatos. O casamento aconteceria, a aliança se consolidaria. Amor era irrelevante. O lobo de Evan rosnou dentro dele, baixo, irritado, como uma fera presa em uma jaula pequena demais. Ele tentou ignorar, mas a inquietação só piorava. Algo estava errado. Algo no território chamava por ele, puxava sua atenção como uma corda invisível amarrada ao peito. Eles passaram pela cerca que dividia o território superior do inferior. Era uma divisão simbólica mais do que física. Os lobos de alta patente raramente desciam até aquela área. Não havia razão para isso. Era onde os trabalhadores comuns viviam, onde as tarefas pesadas eram realizadas longe dos olhos da elite. O vento mudou. E então Evan sentiu. O cheiro bateu nele como um soco no estômago. Doce, quente, inconfundível. Seu lobo explodiu para a superfície, selvagem, desesperado. Evan puxou as rédeas do cavalo com tanta força que o animal relinchou assustado. Evan? Celeste franziu a testa, parando ao lado dele. O que aconteceu? Ele não respondeu. Não conseguia. Seus olhos varreram a área até encontrá-la. Joy. Ela estava perto do depósito, carregando um saco pesado nos ombros. O sol batia em seu rosto, destacando o brilho de suor na testa. E a barriga.
A maldita barriga que não deixava dúvidas. Grávida! O tempo se reconfigurou na mente de Evan com uma clareza brutal. 6 meses desde que ele terminou tudo. 6 meses desde a última vez que a tocou, que a beijou, que prometeu coisas que não podia cumprir. 6 meses. O lobo reconheceu antes que a razão pudesse negar. Aquele era o cheiro do filhote dele, do sangue dele, da vida que ele tinha criado e abandonado. Evan. A voz de Celeste era afiada agora. Ela seguiu o olhar dele e viu Joy. Por um momento, algo passou pelo rosto da futura Luna. Não era surpresa, era confirmação. Evan desmontou do cavalo sem pensar. Seus pés se moveram sozinhos, carregando-o em direção a Joy antes que pudesse racionalizar o que estava fazendo. Joy o viu. Seus olhos âmbar encontraram os dele, e por um segundo Evan viu tudo que ela não dizia. Dor, raiva, cansaço, e debaixo de tudo isso, uma força que o fez parar onde estava. Ela não correu, não gritou, não chorou. Apenas desviou o olhar, ajeitou o saco nos ombros e continuou andando como se ele não existisse. Joy. A voz dele saiu rouca, desesperada. Ela não parou. Evan deu mais 2 passos, mas o lobo de Joy rosnou. Foi baixo, quase imperceptível, mas ele sentiu. Era um aviso, um limite. E Evan congelou. Outros lobos do território inferior começaram a perceber a cena. Sussurros se espalharam. O herdeiro no território dos trabalhadores. A ômega grávida. A futura Luna observando tudo de cima do cavalo. Celeste desmontou com elegância, aproximando-se de Evan com passos medidos. Vamos voltar, ela disse, a voz calma, mas firme. Eu preciso falar com ela. Não, você precisa voltar. Evan olhou para Celeste e, pela primeira vez, viu a verdade nos olhos dela. Ela sabia. Talvez sempre soubesse. E não se importava com a dor que isso causava. Importava-se apenas com o que poderia ser controlado. Evan. Celeste tocou o braço dele, um gesto que parecia reconfortante, mas era uma corrente. Isso não muda nada. Você sabe disso. Ele afastou a mão dela. O lobo dentro dele rugiu, exigindo que voltasse, que protegesse, que reivindicasse o que era seu. Mas Evan ficou parado, assistindo Joy desaparecer entre os edifícios do território inferior. E odiou a si mesmo por isso. Porque Celeste estava certa. Nada tinha mudado. Ele ainda era o herdeiro. Ainda tinha deveres. Ainda estava preso. Mas agora, Evan entendia o verdadeiro custo de suas escolhas. E o cheiro daquele filhote, do sangue dele crescendo no ventre de Joy, o perseguiria até que fizesse algo a respeito. A questão era, o que ele estava disposto a perder para fazer a coisa certa? Evan não dormiu naquela noite. Ficou olhando para o teto do quarto, sentindo o lobo arranhar por dentro, exigindo que voltasse, que encontrasse Joy, que protegesse o que era dele. Mas ele permaneceu deitado, covarde, enquanto a madrugada arrastava as horas. Ao amanhecer, ele desceu até o território inferior antes que alguém pudesse detê-lo. O sol ainda estava baixo quando Evan encontrou Joy perto do poço, puxando água em baldes pesados demais para alguém em seu estado. Ela usava roupas simples, gastas pelo uso, mas mesmo assim havia algo nela que o fazia esquecer de respirar. A forma como movia o corpo, devagar, mas determinada. A curva da barriga sob a blusa larga. Os cabelos presos em um rabo solto, alguns fios escapando e emoldurando o rosto. Ela era linda de uma forma que doía. Joy o sentiu antes de vê-lo. Seu corpo enrijeceu, os ombros se ergueram, e ela continuou trabalhando sem olhar para trás. Joy. Evan se aproximou devagar, como se estivesse lidando com um animal ferido. Preciso falar com você. Ela puxou outro balde cheio, os músculos dos braços tremendo com o esforço. Não há nada para falar.
A voz dela era firme, mas Evan ouviu a fadiga por baixo. Quantas noites ela tinha perdido, quanto peso tinha carregado sozinha enquanto ele dormia em lençóis limpos no território superior? O filhote, ele começou, a garganta apertada. É meu, eu sei que é. Joy finalmente o encarou. Seus olhos âmbar o atravessaram com uma frieza que Evan nunca tinha visto nela antes. Não havia lágrimas, não havia súplica, apenas um vazio que o fez recuar um passo. Você não sabe de nada, ela disse, pegando os baldes. Joy, eu senti o cheiro. Meu lobo reconheceu. Seu lobo. Ela riu, mas era um som sem alegria. E o que seu lobo vai fazer, Evan? Vai assumir? Vai me proteger? Vai enfrentar o conselho e quebrar o acordo político que mantém sua preciosa aliança intacta? Cada palavra era uma lâmina. Evan abriu a boca, mas nada saiu. Porque ela estava certa. Ele não tinha respostas. Apenas culpa. É o que eu pensei, Joy murmurou, começando a andar. Espera. Evan segurou o braço dela, suave, desesperado. Por favor, apenas me diga. Confirma. É meu filho? Joy parou. Olhou para a mão dele em seu braço, depois para o rosto dele. Por um momento, Evan viu algo quebrar naqueles olhos. Algo pequeno, doloroso, antigo. Você quer que eu confirme? Ela puxou o braço, libertando-se. Quer que eu diga que sim, que é seu, para que você possa se sentir nobre vindo até aqui, oferecendo migalhas de atenção antes de voltar para os braços dela? Não é assim. Então como é, Evan? A voz de Joy subiu, apenas um pouco, mas carregava anos de dor contida. Você vai cancelar o casamento? Vai me assumir diante do conselho? Vai colocar uma ômega grávida ao seu lado e esperar que a matilha aceite? Silêncio. O tipo de silêncio que diz tudo. Joy assentiu como se tivesse recebido a única resposta que importava. Exatamente. Ela se virou para ir embora. Então não venha até mim pedindo confirmações. Não venha procurando alívio para sua consciência. Eu não vou te dar isso. Eu posso ajudar, Evan insistiu, seguindo-a. Posso garantir que você tenha comida melhor, um lugar melhor para morar, proteção. Joy parou tão abruptamente que Evan quase colidiu com ela. Quando ela o encarou novamente, havia fogo naqueles olhos. Você acha que eu quero sua caridade? Acha que vou aceitar suas sobras enquanto você constrói uma vida com ela? Joy deu um passo à frente, e Evan sentiu o poder do lobo dela, pequeno, mas feroz, pressionando contra o dele. Eu não preciso da sua proteção, Evan. Eu sobrevivi até aqui sozinha. Vou continuar sobrevivendo. Você não deveria ter que sobreviver. A frustração explodiu dele. Você deveria estar descansando, se alimentando bem, sendo cuidada, não carregando água e... E de quem é a culpa disso? Joy o interrompeu a voz baixa, mas mortal. De quem é a culpa, Evan? Ele não tinha resposta. Apenas a verdade que queimava. Era dele. Toda a culpa, toda a dor, todo o peso que ela carregava era a responsabilidade dele. Ao longe, Evan ouviu vozes. Outros lobos se aproximando. A cena estava atraindo atenção. E atenção era a última coisa que Joy precisava. Vai embora, ela disse, pegando os baldes novamente. Volta para o seu mundo. Eu não vou confirmar nada, não vou negar nada e não vou implorar por nada. Essa é minha vida agora e você não faz mais parte dela. Joy, vai embora. Evan ficou parado, observando-a se afastar. Cada passo que ela dava parecia aumentar a distância entre eles em quilômetros. Ele queria correr atrás, queria forçá-la a aceitar ajuda, queria gritar que era pai do filhote e tinha direitos. Mas não tinha, porque direitos vinham com responsabilidade. E ele tinha fugido dela no momento que mais importava. Quando Evan finalmente voltou ao território superior, Celeste o esperava na varanda da casa principal. Ela o observou se aproximar com aquela expressão impassível que ele começava a detestar.
Conseguiu o que queria? Ela perguntou, a voz suave, mas com uma ponta de veneno. Não consegui nada. Bom. Celeste deu alguns passos em direção a ele. Porque preciso que você entenda algo, Evan. Aquela ômega e o que quer que ela esteja carregando não podem se tornar um problema. O conselho já está de olho. Se isso virar escândalo, a aliança corre risco. E eu não vou permitir isso. Evan a encarou, realmente a encarou, e viu a verdade. Celeste não era apenas calculista, era perigosa. E Joy, sozinha no território inferior, estava completamente vulnerável. Não encoste nela, Evan disse, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Celeste sorriu. Não era um sorriso gentil. Eu não preciso encostar em ninguém, querido. A Matilha já está fazendo o trabalho por mim. Ela se virou para entrar na casa, mas parou na porta. Ah, e Evan, seu pai quer falar com você. Algo sobre sua visita matinal ao território inferior. Parece que alguém comentou. Ela entrou, deixando Evan sozinho com o peso de suas escolhas e a certeza aterrorizante de que o tempo estava se esgotando. Para Joy, para o filhote, para qualquer chance de fazer a coisa certa antes que fosse tarde demais. Os sussurros começaram como brisa e se transformaram em tempestade. Joy sentia os olhares onde quer que fosse. No refeitório, quando pegava sua porção de comida, sempre menor que a dos outros. Nas patrulhas, quando os companheiros a deixavam para trás sem avisar. Nos corredores do alojamento, onde conversas paravam abruptamente quando ela passava. Uma ômega grávida sem companheiro, sem nome para dar ao filhote, sem explicação que a Matilha considerasse aceitável. Ouvi dizer que ela se envolveu com um renegado. Uma loba murmurou perto do poço, sem se importar se Joy estava próxima o suficiente para ouvir. Provavelmente foi durante as patrulhas de fronteira. Eu ouvi que era alguém casado, outra respondeu. Por isso ela não fala, está protegendo o macho. Joy continuou enchendo os baldes, fingindo surdez. Cada mentira era um escudo. Deixar a Matilha criar suas próprias histórias era mais seguro que revelar a verdadeira. A punição veio de forma silenciosa, mas brutal. As tarefas ficaram mais pesadas, as porções de comida menores, o descanso inexistente. Ninguém precisava dar ordens oficiais. A Matilha sabia como lidar com lobos que desrespeitavam as normas. Isolamento, trabalho até a exaustão, desprezo constante até que a pessoa quebrasse ou sumisse. Joy se recusava a fazer qualquer uma das duas coisas. 3 dias depois do confronto com Evan, ela estava carregando madeira para o galpão quando as pernas cederam. Não foi dramático. Apenas um momento em que o corpo disse não e ela caiu de joelhos, a respiração curta, a visão escurecendo nas bordas. Levanta! Uma voz masculina ordenou acima dela. Era Garen, um dos supervisores do território inferior. Ele não era cruel por prazer, mas seguia as regras à risca. Você tem mais 3 cargas para levar antes do anoitecer. Joy tentou se levantar, mas as mãos tremiam. A barriga pesava como chumbo. O filhote chutou, inquieto, sentindo o estresse da mãe. Eu disse levanta. Dá 1 minuto para ela. Lena apareceu do nada, colocando-se entre Joy e Garen. Ela está grávida, pelo amor dos deuses. Isso é problema dela, não meu. Garen cruzou os braços. Se não consegue trabalhar, não deveria estar aqui. E onde ela deveria estar? Lena desafiou. Você sabe que ela não tem para onde ir. A discussão continuou, mas Joy não escutava mais. Concentrava-se apenas em respirar, em fazer o sangue circular, em acalmar o lobo interior que queria rasgar a garganta de qualquer um que ameaçasse o filhote. Finalmente conseguiu se levantar. Pegou a madeira novamente, ignorando os protestos de Lena, e continuou trabalhando. Porque parar significava admitir fraqueza.
E fraqueza, na matilha, era sentença de morte. Do território superior, Evan assistia. Ele não planejava isso. Não acordava todas as manhãs com a intenção de ficar olhando para o território inferior como um perseguidor. Mas o lobo não dava descanso. Puxava sua atenção, forçava seus olhos a buscarem aquela figura pequena, mas teimosa, que se recusava a quebrar. Ele viu quando Joy caiu. Viu quando ela se levantou. Viu quando voltou a carregar peso que esmagaria lobos mais fortes. E não fez nada. Seu pai tinha deixado claro. Envolvimento com a Ômega grávida seria considerado traição ao conselho. O casamento com Celeste estava marcado. A aliança selada. Qualquer escândalo agora poderia desestabilizar não apenas sua posição, mas a segurança da matilha inteira. Você está aqui de novo. A voz de Celeste cortou seus pensamentos. Ela se aproximou com passos silenciosos, observando a mesma paisagem que ele. Olhando para ela. Evan não respondeu. Sabe o que eu acho fascinante? Celeste continuou, a voz suave, mas venenosa. É como você se tortura. Fica aí observando de longe, se sentindo culpado, mas não faz nada de útil, apenas observa. Cale a boca. Ou o quê? Ela riu sem humor. Você vai me deixar também? Vai cancelar o casamento e correr para os braços dela? Vamos ver isso acontecer. Evan cerrou os punhos. O lobo rosnou, selvagem, querendo atacar. Mas atacar Celeste não resolveria nada. Ela era apenas a mensageira de uma verdade que ele não queria aceitar. Ele estava preso. Ela está sofrendo por sua causa. Celeste disse, a voz perdendo o veneno e ganhando algo pior. Indiferença. E vai continuar sofrendo. Porque você não tem coragem de fazer a escolha que importa. Então sim, Evan, continue olhando, continue se martirizando, mas não finja que isso significa algo. Ela foi embora, deixando Evan sozinho com a visão de Joy carregando madeira enquanto o sol se punha. Aquela noite, o lobo de Evan não deixou que ele dormisse. Arranhava, mordia, exigia ação. Ele andou pelo quarto, tentando encontrar uma solução que não destruísse tudo, mas não havia. Toda escolha levava à perda. Toda decisão tinha um preço. A questão era, qual preço ele estava disposto a pagar? Na madrugada, Evan tomou uma decisão. Não era a coragem que Joy merecia, não era a redenção que ele precisava, mas era alguma coisa. Ele foi até os aposentos de seu pai, o alfa da matilha, bateu na porta sem hesitar. Entre. A voz grave ecoou. O alfa estava atrás da mesa, revisando documentos. Quando viu Evan, suspirou. Eu sei por que você está aqui. Eu quero garantias, Evan disse sem rodeios. Que ela não será machucada, que terá comida adequada, descanso, que o filhote... O filhote? O alfa ergueu uma sobrancelha. Então você admite. Silêncio. Evan. O pai se levantou, contornando a mesa. Você entende que admitir paternidade muda tudo? O conselho vai exigir explicações. Celeste vai exigir compensações. A aliança pode ruir. Eu sei. E mesmo assim está aqui, pedindo proteção para ela. Não estou pedindo. Evan o encarou. Estou exigindo. O alfa estudou o filho por um longo momento. Havia algo em seus olhos. Talvez respeito, talvez decepção. Provavelmente ambos. Eu posso garantir que ela não será agredida fisicamente, ele disse finalmente. Mas não posso controlar a matilha. Não posso forçar respeito ou gentileza. E não posso mudar o fato de que você fez escolhas que levaram a isso. Eu sei, Evan repetiu, a voz rouca. Então, viva com elas. O alfa voltou para a mesa. E se você realmente se importa com ela, Evan, fique longe. Sua presença só piora as coisas. Evan saiu do escritório sabendo que o pai estava certo, mas incapaz de obedecer, porque o lobo não aceitava distância e a culpa não aceitava inação.
mesmo que tudo o que ele fizesse fosse observar de longe enquanto Joy carregava o peso sozinha. O conselho se reuniu em uma manhã fria de outono. Evan foi convocado, assim como Celeste. A pauta oficial era revisar os preparativos finais do casamento, mas todos sabiam que havia outra questão na mesa: a Ômega grávida. Precisamos resolver isso antes que se torne um problema maior, disse Marcus, um dos anciãos do conselho, olhando diretamente para Evan. Os rumores estão se espalhando. Há quem diga que o herdeiro está envolvido. Rumores são apenas isso. Celeste interveio com voz calma, antes que Evan pudesse responder. Fofoca de lobos entediados. Não há substância neles. E, no entanto, o herdeiro tem sido visto no território inferior repetidamente. Outra anciã, Helena, observou com olhos afiados. Isso alimenta especulações. Evan sentiu todos os olhares sobre ele. O peso da expectativa, do julgamento, da tradição. Ele abriu a boca para falar, mas Celeste tocou sua mão sob a mesa. Um toque leve, quase imperceptível. Uma advertência. Evan tem obrigações que o levam a todas as áreas do território. Celeste continuou, sorrindo gentilmente. Inclusive supervisionando o trabalho nas regiões de fronteira. Isso é parte de sua preparação como futuro alfa. Qualquer coisa além disso é imaginação de pessoas com tempo demais nas mãos. O silêncio que seguiu era pesado. Marcus e Helena trocaram olhares. Eles não eram tolos. Sabiam quando estavam sendo manipulados. Mas Celeste tinha dado a eles uma saída elegante, uma narrativa que preservava a reputação do herdeiro e a estabilidade da aliança. Quanto à Ômega, Celeste prosseguiu, sua voz ganhando uma borda de aço, sugiro que a situação seja gerenciada adequadamente. Ela não pode se tornar uma distração. Gerenciada? Evan finalmente encontrou sua voz. O que exatamente você quer dizer com isso? Celeste o encarou, e por um momento, Evan viu a verdadeira pessoa por trás da máscara perfeita. Fria, calculista, implacável. Quero dizer que problemas devem ser resolvidos antes de se tornarem crises, ela respondeu. A matilha tem processos para lidar com ômegas que desrespeitam certas normas. Ela não desrespeitou nada, Evan disse, a voz baixa, mas perigosa. Ela está grávida sem companheiro. Recusa-se a nomear o pai. Isso, por definição, é desrespeito às estruturas da matilha. Celeste inclinou a cabeça como se estivesse explicando algo óbvio a uma criança. Mas não se preocupe, ninguém será cruel, apenas firme. Evan sentiu o lobo explodir dentro dele. Quis virar a mesa, quis gritar, quis rasgar aquela máscara do rosto dela e mostrar a todos quem ela realmente era. Mas ele estava cercado. O conselho, seu pai na cabeceira da mesa, observando em silêncio, Celeste ao seu lado, controlando cada palavra. Ele estava preso em uma teia que ele mesmo ajudou a tecer. A reunião terminou com decisões que pareciam razoáveis na superfície, mas eram venenosas por baixo. Joy seria monitorada. Seu trabalho seria ajustado. A matilha seria orientada a não espalhar rumores infundados. Tudo código para garantir que ela sofresse em silêncio até desaparecer. Quando o conselho se dispersou, Evan seguiu Celeste até o corredor vazio. Você sabia, ele disse, não era pergunta. Antes mesmo de tudo isso, você sabia sobre Joy. Celeste parou, mas não se virou imediatamente. Quando o fez, havia algo quase parecido com compaixão em seus olhos. Quase. Claro que eu sabia, ela admitiu. Você acha que eu aceitaria um casamento sem conhecer todos os detalhes da vida do meu futuro marido? Há quanto tempo? Desde o começo. Celeste deu um passo em direção a ele. Eu sabia sobre ela antes mesmo de você terminar o vínculo. Sabia que ela era sua companheira verdadeira. Sabia que você estava apaixonado. As palavras bateram em Evan como socos.
E você não disse nada. Por que eu diria? Celeste sorriu, mas era um sorriso triste, quase genuíno. Amor não constrói alianças, Evan. Amor não protege matilhas. Amor não garante sobrevivência. Você sabe disso. Seu pai sabe disso. E no fundo você sempre soube que teria que escolher. Então você me manipulou. Eu apresentei fatos. Celeste corrigiu. Você fez suas próprias escolhas. Ninguém colocou uma faca na sua garganta e ordenou que você a deixasse. Você pesou as opções e decidiu que o poder valia mais que ela. Evan recuou como se tivesse sido esbofeteado. Porque ela estava certa. Ele tinha escolhido. Tinha olhado para Joy, tinha olhado para o futuro como alfa e tinha feito a escolha covarde. A diferença entre nós, Celeste disse, a voz suave mas cruel, é que eu não finjo que minhas escolhas são nobres. Eu sei exatamente o que sou. Uma política, uma estrategista. Alguém que coloca a sobrevivência acima dos sentimentos. E você, Evan, é exatamente igual a mim. Só não tem coragem de admitir. Ela começou a se afastar, mas parou. Ah, e mais uma coisa. Celeste olhou por cima do ombro. Eu não vou machucar sua preciosa ômega. Não preciso. A matilha está fazendo isso por mim. E enquanto você ficar aqui, dividido, covarde, assistindo de longe, ela vai continuar sangrando. Não por minhas mãos, mas por suas escolhas. Celeste desapareceu no corredor, deixando Evan sozinho com a verdade mais brutal de todas. Ela tinha razão. Ele era tão culpado quanto ela. Talvez mais, porque Celeste nunca fingiu ser outra coisa. Nunca prometeu amor ou proteção que não podia dar. Evan tinha prometido tudo a Joy e tinha quebrado cada palavra. Naquela noite, ele ficou na varanda olhando para o território inferior. As luzes fracas, as construções desgastadas, o lugar onde Joy dormia sozinha, carregando o peso de um filho que ele tinha criado e abandonado. O lobo uivou dentro dele. Dor, raiva, desespero. E, finalmente, algo novo. Algo que Evan não sentia há meses. Clareza. Ele tinha vivido dividido tempo demais, tentando agradar o conselho, manter a aliança, preservar o poder, enquanto fingia que ainda tinha alma. Mas almas não se dividem. Eventualmente, tem que escolher. E Evan, tarde demais, mas finalmente, estava pronto para fazer a única escolha que importava. Mesmo que isso significasse perder tudo. Evan apareceu no território inferior ao amanhecer, com uma mochila nas costas e nenhuma escolta. Os lobos que saíam para o turno matinal pararam para observar. O herdeiro, vestindo roupas simples em vez de suas vestes finas, caminhando como se pertencesse àquele lugar. A notícia se espalhou mais rápido que fogo em mato seco. Joy estava ajudando Lena a organizar suprimentos quando ouviu os sussurros. Seu corpo enrijeceu antes mesmo de vê-lo. O lobo dela reconheceu a presença, o cheiro que ainda a assombrava todas as noites. Quando Evan entrou no depósito, os outros lobos recuaram instintivamente. Mesmo sem ostentar poder, ele ainda carregava a presença de um futuro alfa. Mas Joy não recuou. Ela continuou contando os sacos, ignorando-o completamente. Joy, ele disse, a voz firme, mas diferente, sem súplica. Apenas declaração. Ela não respondeu. Eu vim para ficar. Agora ela parou. Virou-se lentamente, os olhos âmbar encontrando os dele com uma desconfiança afiada. Ficar onde? Aqui. Evan gesticulou para o território ao redor. No território inferior. Vou trabalhar. Vou morar aqui. O silêncio que seguiu era tenso. Lena e os outros lobos observavam, chocados. Joy apenas o encarava como se estivesse vendo um estranho. Você perdeu a cabeça? Ela finalmente perguntou, a voz baixa, mas cortante. Provavelmente. Evan, isso não é um jogo. Você não pode simplesmente decidir brincar de lobo comum por alguns dias e depois voltar para sua vida confortável.
Não é por alguns dias. Ele deu um passo à frente, mas manteve distância respeitosa. Eu fiquei de fora tempo demais. Assisti você sofrer porque eu não tive coragem de enfrentar as consequências das minhas ações. Isso acaba agora. E o casamento, o conselho, sua preciosa aliança, que se danem. As palavras saíram simples, finais. Eu deveria ter dito isso meses atrás. Joy o estudou por um longo momento. Procurou sinais de mentira, de manipulação, daquela fraqueza que ela tinha visto nele antes. Mas o que ela viu era diferente. Decisão, clareza e algo que parecia perigosamente com verdade. Você não pode ficar comigo, ela disse, cada palavra pesada. Não da forma que você quer. Eu sei. Isso a surpreendeu. Joy cruzou os braços sobre a barriga, protetora. Então o que você quer? Trabalhar, estar perto o suficiente para ajudar se você precisar. Provar que desta vez eu não vou fugir. Evan manteve o olhar firme. Não estou pedindo perdão. Não estou pedindo outra chance. Estou apenas dizendo que vou estar aqui, para você e para o filhote. O filhote, Joy repetiu, a voz tremendo levemente. Agora você quer assumir? Eu sempre soube que era meu, desde o momento que senti o cheiro. Evan não desviou o olhar. E fui covarde demais para admitir. Isso muda agora. Joy queria acreditar. Deuses, como ela queria. Mas acreditar em Evan antes tinha destroçado ela. Fazer isso de novo parecia loucura. Quartos separados, ela disse finalmente testando. Você não dorme perto de mim, não toca em mim, não age como se tivesse algum direito sobre mim ou sobre o filhote. Aceito. Você trabalha como qualquer um, sem privilégios, sem tratamento especial. Aceito. E na primeira vez que você desistir, na primeira vez que isso ficar difícil demais e você decidir voltar para o conforto, eu nunca mais quero ver você perto de mim. Entendeu? Evan assentiu, a mandíbula apertada. Entendi. Joy observou-o por mais um momento, então se virou de volta para os sacos de grãos. Há um alojamento vazio 2 quartos depois do meu. Você pode ficar lá. Garen vai te dar suas tarefas. Ela pausou, sem olhar para trás. E Evan, eu não estou te perdoando. Nem agora, nem tão cedo. Se você está aqui esperando gratidão ou calor humano, vai se decepcionar. Eu não estou esperando nada além da chance de fazer a coisa certa. Joy não respondeu. Apenas continuou trabalhando, deixando que o silêncio falasse por ela. A notícia de que o herdeiro tinha se mudado para o território inferior explodiu como bomba na matilha. O Alfa convocou Evan imediatamente. Celeste exigiu explicações. O conselho entrou em pânico. Evan enfrentou todos com a mesma resposta. Ele tinha feito sua escolha. Você está jogando fora seu futuro. Seu pai disse, a voz carregada de decepção e algo que poderia ser respeito relutante, por uma ômega e um filhote bastardo. O filhote não é bastardo, é meu. Evan segurou o olhar do pai. E eu já joguei fora coisas demais. Meu futuro sem integridade não vale nada. O Alfa não tinha resposta para isso. Celeste foi mais fria. Quando Evan a procurou para oficialmente terminar o noivado, ela apenas sorriu. Você acha que isso é nobre? Ela disse. Acha que está fazendo a coisa certa. Mas o que você realmente está fazendo é fugir de um tipo de prisão para outro. Pode ser, Evan admitiu. Mas pelo menos desta vez é uma prisão que eu escolho. Ela não vai te perdoar tão facilmente quanto você imagina. Eu sei. Você vai sofrer lá embaixo, sem privilégios, sem respeito, sem nada que você sempre teve. Eu sei disso também. Celeste o observou com algo que poderia ser curiosidade. Você realmente a ama, não é? Evan pensou na pergunta. No rosto de Joy, na força dela, na forma como ela nunca quebrou mesmo quando tinha todos os motivos para quebrar. Mais do que eu sabia ser possível amar alguém,
ele respondeu honesto. Celeste assentiu, uma única vez. Então se afastou, e Evan soube que aquele capítulo estava fechado. O primeiro dia de trabalho foi brutal. Evan acordou antes do amanhecer. Sentiu cada músculo do corpo protestar quando foi designado para a patrulha de fronteira. Marchou sob o sol escaldante, carregou suprimentos que pareciam pesar toneladas, cavou trincheiras até as mãos sangrarem. E na hora do jantar, quando se sentou no refeitório simples, comendo comida que não tinha sabor algum, ele olhou para o outro lado do salão e viu Joy. Ela comia sozinha, como sempre. A barriga grande, os ombros cansados, mas a postura ainda ereta. Quando seus olhares se encontraram por um segundo, ela não desviou com raiva, apenas observou, estudou. E então voltou a comer, como se ele não estivesse lá. Mas era um começo, não de perdão, não de aceitação, mas de presença. E presença, Evan estava aprendendo, era tudo. As primeiras semanas foram um inferno silencioso. Evan acordava antes do sol nascer, os músculos gritando de dor acumulada. Calos começaram a se formar em suas mãos, antes macias e cuidadas. Seu corpo, treinado para combate e liderança, teve que reaprender o que significava trabalho braçal incessante, patrulhas ao amanhecer, reparos em cercas que nunca terminavam, carregar suprimentos de um lado para outro do território, limpar estábulos, cavar, construir, consertar. Tudo sob o olhar desconfiado dos outros lobos, que não sabiam se o herdeiro estava fazendo penitência temporária ou se havia realmente enlouquecido. Ninguém facilitava para ele. Pelo contrário, tornavam tudo mais difícil. Testavam-no. Davam-lhe as tarefas mais sujas, os horários mais cansativos, as condições mais degradantes. Esperavam que ele quebrasse, que reclamasse, que voltasse correndo para o conforto do território superior. Evan não quebrou. Na terceira semana, Garen o designou para limpar os tanques de água. Era um trabalho que envolvia entrar em espaços apertados, cobertos de lodo e sujeira acumulada, o cheiro nauseante fazendo até lobos experientes vomitarem. Evan desceu até o fundo do primeiro tanque, a água fria até a cintura, e começou a esfregar. Não reclamou. Não hesitou, apenas trabalhou. Do lado de fora, Joy passou carregando cestas de roupa para lavar. Parou por um momento, observando a cena. Lena estava ao lado dela. Ele ainda está aqui, Lena comentou, surpresa genuína na voz. Pensei que ia durar uma semana, no máximo. Joy não respondeu. Apenas observou Evan emergir do tanque, coberto de sujeira, ofegante, mas ainda trabalhando. Algo mudou em seu olhar. Não era perdão, não era aceitação, mas talvez fosse o primeiro fio de algo que poderia se tornar respeito. Ela seguiu em frente sem dizer nada. À noite, Evan desabava em sua cama estreita no alojamento. O quarto era minúsculo, com paredes finas que deixavam passar cada som. Ele podia ouvir Joy no quarto 2 espaços adiante. Ouvia quando ela se mexia na cama, quando suspirava, quando o filhote aparentemente a chutava e ela murmurava baixinho. Era uma tortura doce. Estar perto, mas separado. Saber que ela estava ali, mas não poder fazer nada além de existir na mesma estrutura quebrada. Uma noite, Evan ouviu um som diferente. Não era um suspiro. Era dor. Ele se levantou imediatamente, saindo para o corredor. A porta do quarto de Joy estava entreaberta. Evan hesitou, lembrando das regras que ela tinha estabelecido, mas o som veio novamente, um gemido abafado. Joy? Ele bateu suavemente na porta. Você está bem? Silêncio. Então, vá embora, Evan. Mas a voz estava tensa, quebrada. Ele empurrou a porta devagar e a encontrou sentada na cama, as mãos segurando a barriga, o rosto pálido sob a luz fraca da lua. O que aconteceu? Não é da sua conta. Joy, eu disse que não é da sua conta.
Ela tentou se levantar, mas uma contração a fez dobrar. Não era hora do parto ainda. Faltavam semanas, mas algo estava errado. Evan não pensou, apenas agiu. Em 2 passos estava ao lado dela, segurando-a antes que caísse. Me solta. Joy exigiu, mas a voz estava fraca. Vou te levar para a enfermaria. Não preciso. Não estou pedindo permissão. Ele a levantou nos braços com cuidado, sentindo o corpo dela tremer contra o dele. Joy queria lutar, queria manter o orgulho intacto, mas a dor era maior que a teimosia. Ela permitiu. O caminho até a enfermaria pareceu interminável. Cada passo que Evan dava era medido, cuidadoso, enquanto Joy respirava curto contra seu peito. Ele sentia o coração dela acelerado, o calor da pele, o peso do filhote entre eles. A curandeira, uma loba mais velha chamada Mira, os recebeu com eficiência. Examinou Joy rapidamente enquanto Evan esperava do lado de fora, cada segundo parecendo uma eternidade. Quando Mira finalmente saiu, seu rosto estava sério. Contrações antecipadas. O corpo dela está exausto. Ela tem trabalhado além dos limites. A curandeira olhou para Evan com reprovação. Se continuar assim, o filhote pode nascer antes do tempo. E não temos recursos aqui para lidar com complicações de parto prematuro. A culpa atingiu Evan como uma lâmina. Tudo aquilo, o trabalho pesado, a exaustão, o estresse, era a responsabilidade dele. O que precisa ser feito? Repouso, comida adequada, menos trabalho físico. Mira cruzou os braços. Coisas que ela deveria ter tido desde o começo. Ela vai ter agora. É mesmo? Mira não parecia convencida. Ai, como você vai garantir isso? Vai enfrentar Garen? Vai exigir tratamento especial para ela quando você mesmo é tratado como qualquer trabalhador comum? Vou fazer o que for necessário. Mira o estudou por um longo momento, então suspirou. Ela pode ficar aqui esta noite. Amanhã, se não houver mais contrações, pode voltar. Mas alguém precisa ficar de olho nela. A curandeira pausou. Você vai fazer isso? Vou. Mesmo sabendo que ela provavelmente vai te odiar por isso? Evan olhou para a porta fechada, onde Joy descansava. Mesmo assim. Mira balançou a cabeça, algo entre aprovação e pena nos olhos. Então talvez você realmente tenha mudado, herdeiro. Ela entrou novamente na sala, deixando Evan sozinho com o peso de suas escolhas. Na manhã seguinte, quando Joy acordou, Evan estava sentado no chão do lado de fora da porta. Tinha ficado ali a noite toda, esperando, vigiando, garantindo que nada a ameaçasse. Quando ela saiu e o viu, seus olhos se estreitaram. Você não precisava ficar. Eu sei. Então por que ficou? Evan se levantou, os olhos encontrando os dela com honestidade crua. Porque você não vai passar por isso sozinha. Não mais. Joy o encarou, procurando sinais de manipulação, de falsidade. Mas tudo o que ela viu era cansaço, determinação e algo que ela tinha certeza que estava morto. Esperança. Ela não disse obrigada, não sorriu, não deu qualquer sinal de que aquilo mudava algo entre eles. Mas quando começou a caminhar de volta para o alojamento, ela não o mandou embora quando ele caminhou ao lado dela. E quando tropeçou em uma pedra, foi o braço de Evan que a segurou antes que caísse. Joy não disse nada. Apenas continuou andando. Mas o lobo dela, aquele que tinha rosnado e ameaçado desde que Evan apareceu no território inferior, ficou quieto. Não era aceitação, não era perdão, e sim o começo de algo que poderia se tornar confiança, desde que ele provasse que merecia. 2 semanas depois, aconteceu novamente. Joy estava ajudando a organizar suprimentos quando sentiu a primeira contração. Desta vez foi diferente, mais forte, mais urgente. Ela segurou a borda da mesa, respirando fundo, tentando controlar o pânico que subia pela garganta. Lena,
Ela chamou, a voz apertada. Busca a mira. Lena largou tudo e correu. Joy tentou se manter ereta, mas as contrações vieram em ondas, cada uma mais intensa que a anterior. O filhote estava vindo. Cedo demais. Faltavam pelo menos 3 semanas. Evan estava na outra extremidade do território, consertando parte da cerca danificada, quando ouviu o alvoroço. Seu lobo reagiu antes que sua mente processasse. Ele largou as ferramentas e correu. Encontrou Joy sendo amparada por Lena, caminhando lentamente em direção à enfermaria. O rosto dela estava pálido, coberto de suor, os dentes cerrados em dor silenciosa. Joy! Evan chegou ao lado dela sem pensar, tomando parte do peso de Lena. Não! Joy tentou se afastar, mas outra contração a dobrou. Eu não... Você não precisa... Não diga nada, ele disse sem raiva, apenas urgência. Só me deixa te ajudar. Desta vez, ela não lutou. Não tinha forças. Permitiu que Evan e Lena a levassem até a enfermaria, cada passo uma agonia controlada. Mira os recebeu com eficiência apressada, direcionando Joy para a cama de exame. Ela trabalhou rápido, verificando sinais vitais, posicionamento do filhote, dilatação. É cedo, Mira disse, o rosto tenso. Mas o filhote está vindo. Não há como parar agora. O mundo de Evan inclinou. Cedo, complicações, risco. Todas essas palavras explodiram em sua mente como bombas. Ele vai ficar bem? Evan perguntou, a voz saindo estrangulada. Ela vai ficar bem? Não sei, Mira respondeu com honestidade brutal. Filhotes prematuros são imprevisíveis, e Joy está exausta. Seu corpo já estava no limite antes disso. Culpa. Toda a culpa do mundo desabou sobre Evan. Se ele tivesse assumido antes, se tivesse protegido ela desde o começo, se não tivesse sido covarde. Evan. A voz de Joy o trouxe de volta. Ela estava olhando para ele, e apesar da dor, havia algo firme em seus olhos. Sai. O quê? Não. Eu disse, sai. Outra contração a fez gemer, mas ela manteve o olhar nele. Você não precisa estar aqui. Eu fiz isso sozinha até agora. Posso terminar sozinha. Não. A palavra saiu simples, final. Não desta vez. Eu fico. Evan, você pode me odiar depois. Pode me expulsar da sua vida para sempre. Mas agora, neste momento, eu fico. Ele se aproximou, ajoelhando ao lado da cama. Por favor, me deixa ficar. Joy o estudou, a dor embaçando sua visão, mas não sua determinação. Ela queria mandá-lo embora, queria manter o controle, manter a distância que tinha construído tão cuidadosamente. Mas outra contração veio, e o medo bateu mais forte que o orgulho. Não fala, ela finalmente murmurou. Não me toca a menos que eu peça. Apenas fica quieto. O que você quiser. Mira trabalhou com precisão, mas mesmo ela parecia preocupada. O parto estava progredindo rápido demais. Joy gritou quando as contrações se intensificaram, o corpo lutando contra algo que não estava pronto para acontecer. Evan permaneceu onde estava, as mãos cerradas em punhos tão apertados que as unhas cortaram as palmas. Ele queria fazer algo, qualquer coisa. Queria assumir a dor dela, carregar o fardo, mas tudo que podia fazer era testemunhar. Respira, Mira instruiu Joy. Devagar. Controla. Joy tentou, mas era difícil quando o corpo estava sendo dilacerado por dentro. Lágrimas desceram por seu rosto, não de fraqueza, mas de pura exaustão física. Eu não consigo. Ela sussurrou, voz quebrada. Consegue. Evan disse antes que pudesse se conter. Quando Joy olhou para ele, ele continuou, voz baixa, mas firme. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Se alguém consegue, é você. Joy queria discutir. Queria dizer que ele não tinha direito de dizer aquilo. Mas as palavras dele, de alguma forma,
alcançaram algo dentro dela. Algo que tinha sido quebrado, mas ainda pulsava. O parto durou horas, longas, brutais horas, onde Joy lutou contra seu próprio corpo e o medo. Evan permaneceu ali, silencioso como prometido, mas presente. Quando ela precisou segurar algo, ele ofereceu a mão. Quando precisou de água, ele buscou. Quando gritou de dor, ele não recuou. E então, quando o sol começava a se pôr, um choro fraco cortou o ar. Joy desabou na cama, exausta além da compreensão. Mira trabalhou rápido limpando o filhote, verificando sinais vitais. O choro era fraco, mas estava lá. Vida, persistente, teimosa. É um menino, Mira anunciou, envolvendo o bebê em panos limpos. Pequeno, mas parece forte. Ela trouxe o filhote para Joy, colocando-o cuidadosamente em seus braços. Joy olhou para o rosto minúsculo, os olhos ainda fechados, os dedos pequenos se abrindo e fechando. Algo quebrou dentro dela. Não de dor, de amor. Puro, avassalador, assustador. Olá, pequeno, ela sussurrou, a voz embargada. Você decidiu chegar cedo, hein? Evan permaneceu afastado, observando a cena. Seu lobo rugiu de reconhecimento, de proteção, de um amor que ele nem sabia que era capaz de sentir. Aquele era seu filho, seu sangue, sua responsabilidade. Mira se aproximou de Evan, observando-o com atenção. Quer segurar ele? Evan olhou para Joy, esperando permissão. Ela hesitou, o instinto protetor gritando para manter o filhote perto. Mas então viu a expressão no rosto de Evan. Não era posse, era reverência. Ela assentiu apenas uma vez. Evan se aproximou devagar, como se estivesse lidando com a coisa mais frágil do universo. Mira colocou o bebê em seus braços e Evan sentiu o peso minúsculo, o calor, o cheiro que seu lobo reconheceu instantaneamente como família. Oi, garoto, ele murmurou, a voz quebrada. Desculpa por demorar tanto para chegar aqui. O bebê se mexeu, um som pequeno escapando. E Evan soube, com absoluta certeza, que faria qualquer coisa para proteger aquela vida. Qualquer sacrifício, qualquer perda. Ele devolveu o filhote para Joy com cuidado, e quando seus olhos se encontraram, algo passou entre eles. Não era perdão. Ainda não. Mas reconhecimento. De que eles tinham criado algo precioso. Algo que merecia mais do que as escolhas covardes do passado. Como vai chamar ele? Evan perguntou baixinho. Joy olhou para o filho pensando. Então, com voz firme, Noah. Significa descanso, paz. Ela olhou para Evan. Coisas que ele vai ter, mesmo que eu tenha que sangrar para garantir. Evan assentiu, entendendo a mensagem. Noah teria tudo, e Evan passaria o resto da vida garantindo isso. Mesmo que Joy nunca o perdoasse. A notícia do nascimento se espalhou pelo território como fogo em palha seca. O herdeiro tinha um filho, com a ômega do território inferior. O filhote que ele tinha ignorado por meses agora tinha um nome. Noah. E o cheiro, aquele cheiro inconfundível de sangue compartilhado, não deixava dúvidas sobre a paternidade. O conselho convocou reunião de emergência. Evan sabia que aquele momento chegaria. Tinha se preparado mentalmente, revisado argumentos, fortalecido sua determinação. Mas quando a convocação veio, apenas 2 dias após o nascimento de Noah, a raiva superou qualquer preparação. Ele estava na enfermaria, observando Joy amamentar Noah, quando um mensageiro chegou com a ordem. Comparecimento obrigatório, imediato. Vai, Joy disse sem olhar para ele. Eles vão te pressionar de qualquer forma. Melhor acabar logo. Eu volto, Evan prometeu. Se você voltar, ela corrigiu, ainda sem encará-lo. Eles vão te oferecer uma saída, uma forma de manter tudo que você perdeu. E então, vamos ver o que você escolhe. Evan queria argumentar, mas sabia que ela estava certa. Aquele era o teste final.
E desta vez não haveria como voltar atrás da escolha que fizesse. O salão do conselho estava completo. Todos os anciãos presentes, seu pai na cabeceira da mesa com expressão impenetrável. Celeste estava lá também, observando com aquele olhar calculista que Evan tinha aprendido a reconhecer. Sente-se, o Alfa ordenou quando Evan entrou. Ele permaneceu de pé. Prefiro ficar em pé. Um murmúrio percorreu a sala. Desafio direto. Desde quando o herdeiro desafiava ordens? Marcos, o ancião mais vocal, foi o primeiro a falar. O filhote nasceu. Todos sentimos. O cheiro não mente. Ele se inclinou para a frente. Então vamos parar de fingir. É seu filho. Admita. Evan não hesitou. É meu filho. Noah é meu filho. O silêncio que seguiu era pesado. Admissão pública, diante do conselho. Não havia mais como negar. Não havia mais como recuar. Você entende o que isso significa? Helena perguntou, a voz carregada de decepção. A aliança com a matilha de Celeste está quebrada. O acordo político que garantiria nossa estabilidade por décadas foi para o lixo. Eu entendo. E você fez isso por uma ômega? Marcos praticamente cuspiu as palavras. Você jogou fora seu futuro, nossa segurança, por uma fêmea que nem sequer é de alta linhagem? Eu fiz isso porque é meu filho. Evan manteve a voz firme. E porque eu deveria ter feito meses atrás. Nobre, Celeste interveio, a voz suave mas cortante. Mas nobreza não protege matilhas, não garante alianças, não mantém a paz. Evan a encarou. Paz construída sobre mentiras não vale nada. Então você prefere guerra construída sobre verdades? Ela contra-atacou. Porque é isso que você pode estar iniciando. Minha matilha não vai aceitar essa humilhação sem consequências. O Alfa finalmente falou, a voz grave ecoando pela sala. Evan, filho. Ele se levantou, aproximando-se. Você ainda tem uma escolha. Podemos resolver isso. Assumir o filhote, oferecer compensação à matilha de Celeste e ainda preservar sua posição como herdeiro. Tudo o que você precisa fazer é afastar a ômega. Evan sentiu como se tivesse levado um soco. Afastar? Joy pode ficar na matilha, o filhote também, mas você não pode estar com ela. Não publicamente. Não de forma que desafie a hierarquia. O Alfa colocou a mão no ombro de Evan. Você seria pai, provedor, mas não companheiro. Entende? Era uma saída, uma solução política. Evan teria seu filho, manteria sua posição, preservaria a matilha. Tudo o que precisava fazer era continuar escondendo, continuar mantendo Joy nas sombras. Como se ela não importasse, como se o que tinham sido, o que poderiam ser, fosse apenas inconveniente político. Não, Evan disse, a palavra saindo clara, final. Não? O Alfa franziu a testa. Você nem vai considerar? Não há nada para considerar. Evan deu um passo para trás, libertando-se do toque do pai. Eu fiz escolhas horríveis. Magoei a pessoa que mais importava. Deixei Joy sozinha quando ela mais precisava de mim. Não vou repetir isso. Então você está escolhendo ela sobre a matilha? Marcos se levantou, indignado. Estou escolhendo fazer a coisa certa. Evan olhou para cada membro do conselho. E a coisa certa é assumir meu filho, publicamente, sem vergonha. É estar ao lado da mãe dele, não nas sombras, mas onde todos possam ver. É dizer que cometi erros e vou passar o resto da vida consertando. E sua posição como herdeiro? Façam o que quiserem com ela. Evan sentiu algo se libertar dentro dele. Medo, ambição, peso. Eu não serei Alfa se isso significar abandonar minha família. Não de novo. O choque percorreu a sala. O herdeiro, renunciando, por uma ômega e um filhote. Celeste se levantou, alisando o vestido com elegância. Então está feito. Ela olhou para o Alfa. Considere nosso acordo cancelado. Minha matilha receberá compensação apropriada, claro. Mas Evan
Ela olhou para ele uma última vez. Espero que ela valha tudo que você está perdendo. Vale mais, Evan respondeu sem hesitar. Celeste assentiu, algo próximo de respeito cruzando seu rosto. Então saiu, levando com ela os sonhos de aliança e poder que o conselho tinha construído. O Alfa permaneceu em silêncio por longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava cansada. Você não é mais o herdeiro. O conselho decidirá um sucessor adequado. Ele pausou. Mas você ainda é meu filho, e ainda é parte desta matilha. Se você e a Ômega decidirem ficar, terão um lugar aqui. Não será fácil, não será confortável. Mas terão um lugar. Evan assentiu. Era mais do que ele esperava, menos do que Noah merecia. Mas era um começo. Uma última coisa, o Alfa disse quando Evan se virava para sair. Ela te perdoou. Evan pensou em Joy, em seus olhos cautelosos, em como ela ainda mantinha distância, em como o perdão parecia tão distante quanto as estrelas. Não, ele admitiu, e talvez nunca perdoe. Então por que você está fazendo isso? Evan olhou para o pai, e pela primeira vez em meses, sorriu. Não era alegria, era paz com uma escolha finalmente certa, porque algumas coisas você faz não esperando perdão. Você faz porque é o certo. E porque amor verdadeiro não é sobre merecer, é sobre escolher. Todos os dias, mesmo quando custa tudo. Ele saiu do salão do conselho, não como herdeiro, não como futuro Alfa, apenas como Evan, pai de Noah, e lobo que finalmente tinha feito a escolha certa. Quando Evan voltou para a enfermaria, Joy estava acordada, Noah dormindo em seus braços. Ela olhou para ele, procurando sinais, decepção, alívio, traição. Então, ela perguntou, a voz neutra. Como foi? Evan se aproximou devagar, parando a uma distância respeitosa. Eu não sou mais herdeiro. A aliança está quebrada. Celeste foi embora. Ele segurou o olhar dela, e eu assumi Noah publicamente, diante de todos. Joy não reagiu imediatamente, apenas estudou o rosto dele, procurando mentiras. Encontrou apenas verdade. Você perdeu tudo. Não tudo. Evan olhou para Noah, aquele peso minúsculo que tinha mudado tudo. Ganhei mais do que perdi. Você é idiota, Joy murmurou, mas havia algo diferente em sua voz. Não era raiva, era algo mais suave, quase ternura. Provavelmente, Evan admitiu com um meio sorriso. Silêncio se instalou entre eles. Não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que vem quando não há mais nada a esconder, quando todas as máscaras caíram e só resta a verdade nua. A matilha vai reagir, Joy disse finalmente. Quando souberem que você assumiu, que renunciou, vai haver consequências. Eu sei. Não só para você, para mim também, para Noah. Eu não vou deixar ninguém tocar em vocês. Joy o encarou, e desta vez havia um brilho diferente em seus olhos. Eu não preciso que você me proteja, Evan. Nunca precisei. Ela ajeitou Noah nos braços. Mas não vou recusar proteção para ele. Ele merece crescer sabendo que tem um pai. Mesmo que esse pai seja teimoso e tenha demorado uma eternidade para aparecer. Desculpa, Evan disse, a palavra carregando o peso de todos os meses de ausência. Por tudo, por cada escolha errada, por cada momento que você ficou sozinha. Não pede desculpa agora, Joy respondeu, cansaço tingindo sua voz. Não quando ainda não terminamos de lidar com tudo isso. Então quando? Quando você provar que não vai sumir na primeira dificuldade. Ela olhou para Noah. Palavras são fáceis. Estar presente quando fica difícil, isso é que importa. Evan assentiu, entendendo. Perdão não era uma porta que se abria com uma chave. Era um caminho longo, construído passo por passo. A notícia que o ex-herdeiro tinha assumido o filho, tinha renunciado tudo, por uma ômega, se espalhou pelo território como tempestade.
As reações foram mistas. Alguns viam coragem, outros viam loucura, mas todos sentiam a mudança no ar. A hierarquia tinha sido desafiada, a tradição tinha sido quebrada. Isso deixava a matilha inquieta. 3 dias após o nascimento, o Alfa fez um pronunciamento oficial. Reuniu toda a matilha na praça central, algo que só acontecia em momentos críticos. Evan estava no território inferior quando ouviu a convocação. Olhou para Joy, que ainda se recuperava na enfermaria. Vai, ela disse. Você precisa estar lá. Não quero te deixar sozinha. Lena está aqui. Mira está aqui. Joy o olhou com firmeza. Vai. Enfrente isso, por Noah. Evan hesitou, mas acabou indo. Quando chegou à praça, centenas de lobos já estavam reunidos. Ele sentiu os olhares, os julgamentos silenciosos. Posicionou-se na multidão, não mais no lugar de honra onde os herdeiros ficavam. O Alfa subiu na plataforma, sua presença comandando o silêncio imediato. Esta matilha enfrenta mudanças, sua voz ecoou pela praça. Meu filho Evan renunciou à sua posição como herdeiro. A aliança que planejávamos foi dissolvida. E há aqueles que veem isso como fraqueza. Murmúrios percorreram a multidão. Mas eu vejo diferente, o Alfa continuou. Vejo um lobo que escolheu honra sobre conveniência, que assumiu responsabilidade quando seria mais fácil esconder, que colocou a família acima do poder. Evan não esperava aquilo. Seu pai, que tinha parecido tão decepcionado, agora estava defendendo-o. O filhote que nasceu 3 dias atrás é meu neto, sangue desta matilha. E qualquer lobo que desrespeitar a mãe ou a criança responderá diretamente a mim. O Alfa deixou a ameaça pairar no ar. Está claro? Silêncio. Então, lentamente, concordâncias. Ninguém desafiaria o Alfa diretamente. Quanto ao novo herdeiro, o Alfa pausou. O conselho ainda está deliberando. Mas uma coisa é certa. Esta matilha não é construída apenas sobre poder. É construída sobre lealdade, honra e a capacidade de fazer escolhas difíceis quando necessário. Ele desceu da plataforma e a multidão começou a se dispersar. Evan permaneceu onde estava, processando o que tinha acabado de acontecer. Seu pai não apenas o tinha defendido, tinha legitimado Noah, tinha dado ao filho dele um lugar na matilha. Quando Evan voltou para a enfermaria, encontrou algo inesperado. Joy não estava sozinha. Várias lobas do território inferior estavam lá, trazendo comida, panos limpos, oferecendo ajuda. Lena estava organizando tudo com eficiência. O que... Maternantes, Evan começou. Notícias viajam rápido. Evan começou. Notícias viajam rápido. Lena explicou com um sorriso. O Alfa declarou Noah como neto. Isso muda as coisas. De repente, todo mundo quer estar no lado certo desta história. Evan olhou para Joy, que parecia desconfortável com toda a atenção, mas aceitava a ajuda com graça. Quando seus olhos se encontraram, ela deu um pequeno aceno de cabeça. Reconhecimento. Não perdão, mas reconhecimento de que Evan tinha feito algo que mudou tudo. Naquela noite, depois que as visitas foram embora e Mira permitiu que Joy fosse para um quarto mais confortável, Evan ajudou a carregar os pertences dela. Noah dormia em um pequeno berço improvisado. Você pode ficar, Joy disse quando Evan se preparava para sair. No quarto ao lado, se quiser estar perto dele, era um convite pequeno, mas significava tudo. Obrigado. Joy se acomodou na cama, exausta, mas mais tranquila do que tinha estado em meses. Evan se moveu para sair, mas sua voz o deteve. Evan, ele se virou. Você fez a coisa certa hoje. Ela olhou para ele e não havia nenhuma barreira nos olhos dela. Apenas honestidade. Não te perdoo ainda. Pode levar tempo. Pode levar muito tempo. Mas eu vejo você tentando e isso conta. Algo se apertou no peito de Evan.
Não era perdão, mas era esperança. E esperança era mais do que ele merecia. Vou continuar tentando, todos os dias, pelo tempo que levar. Joy assentiu, então virou para o lado, permitindo que o cansaço a levasse. Evan foi para o quarto ao lado, deitou na cama simples e ouviu Noah se mexer através da parede fina. Seu filho, sua família. Ele tinha perdido um título, tinha perdido poder, tinha perdido o futuro que todos esperavam dele, mas tinha ganhado algo mais valioso: propósito, verdade. E a chance de construir algo real com as próprias mãos, não herdado por sangue ou posição. E para Evan, isso valia mais do que qualquer coroa. Os meses seguintes não foram um conto de fadas. Joy não acordou um dia, decidindo que tudo estava perdoado. Evan não se tornou o pai perfeito da noite para o dia. A matilha não os aceitou de braços abertos. Mas lentamente, passo por passo, algo começou a se construir. Evan acordava todas as madrugadas quando Noah chorava. Trocava fraldas, acalmava o bebê, permitia que Joy dormisse um pouco mais. No começo, ela resistiu. Queria manter controle, manter distância. Mas a exaustão venceu o orgulho e ela começou a aceitar a ajuda. Ele ainda trabalhava no território inferior. Patrulhas, reparos, tarefas pesadas, mas agora voltava para um lugar que parecia mais com lar, um quarto ao lado de Joy e Noah, sem intimidade, sem romance, apenas proximidade constante. Você não precisa estar aqui todas as noites, Joy disse uma vez, 2 semanas após o nascimento, quando Evan chegou tarde de uma patrulha dupla. Eu sei, ele respondeu, simples. Mas quero estar. Joy não argumentou, apenas observou enquanto ele verificava Noah, ajeitava o cobertor e ia para o quarto ao lado sem esperar agradecimento. Presença, constância. As coisas que ela tinha desejado e que ele finalmente estava oferecendo. Nem todos na matilha ficaram felizes com as mudanças. Havia lobos que viam Evan como traidor. Outros que consideravam Joy uma oportunista que tinha destruído uma aliança. Os sussurros continuavam, mais baixos agora, mas ainda venenosos. Um dia, quando Joy estava caminhando com Noah nos braços, 3 lobas do território superior a cercaram. Não fisicamente ameaçadoras, mas suas palavras eram lâminas. Deve estar orgulhosa, uma delas disse, olhando para Noah com desdém. Conseguiu o que queria. Prendeu o herdeiro com um filhote. Ele não é mais herdeiro, outra acrescentou. Você destruiu o futuro dele. Joy as encarou, o lobo interior rosnando baixo. Mas antes que pudesse responder, outra voz cortou o ar. Cuidado com as próximas palavras. Evan apareceu do nada, posicionando-se entre Joy e as lobas. Não era ameaça aberta, era presença. Poder contido, mas inconfundível. Vocês estão falando da mãe do meu filho. Considerem bem se querem continuar. As lobas recuaram, murmurando desculpas vazias antes de se afastarem. Evan se virou para Joy, que segurava Noah mais apertado. Você não precisava fazer isso, ela disse, mas a voz estava menos firme do que pretendia. Precisava sim. Evan olhou para ela sério. Eu não estava lá quando você precisou antes. Não vou falhar de novo. Joy queria argumentar, manter a independência que tinha sido sua armadura. Mas a verdade era que ter alguém ao lado, alguém que não fugia quando ficava difícil, era diferente. Era novo. Obrigada. Ela sussurrou. Evan apenas assentiu. Não fez discurso. Não pediu nada em troca. Apenas continuou caminhando ao lado dela. Noah crescia rápido. Com 2 meses, já tinha os olhos bem abertos. Cinza, como os de Evan, mas com faíscas âmbar que lembravam Joy. Ele era um bebê calmo, observador, que parecia estudar o mundo ao redor com curiosidade antiga. Evan era fascinado por cada pequeno detalhe.
A forma como Noah segurava seu dedo, os sons que fazia, a maneira como seu rosto se iluminava quando via Joy. Você é um pai babão, Lena comentou um dia, encontrando Evan olhando para Noah dormir com expressão de pura adoração. Ah, sou mesmo, Evan admitiu sem vergonha. Joy percebeu isso também. Percebeu o quê? Que você não está aqui por obrigação ou culpa. Lena sorriu. Você está aqui porque quer, e isso faz diferença. Evan não respondeu. Apenas continuou observando Noah, sabendo que Lena estava certa. Ele não ficava por dever. Ficava porque aqueles dois, Joy e Noah, tinham se tornado o centro do seu mundo. Uma noite, 3 meses após o nascimento, Noah teve febre. Não era nada sério, mas Joy entrou em pânico. Evan estava lá imediatamente, ajudando Mira a examinar o bebê, buscando remédios, ficando acordado a noite inteira monitorando a temperatura. Joy assistiu tudo do canto do quarto, exausta, mas incapaz de dormir. Via Evan pegar Noah com mãos cuidadosas, murmurar palavras tranquilizadoras, fazer tudo com uma ternura que quebrava algo dentro dela. Quando a febre finalmente baixou e Noah dormiu tranquilo, o sol estava nascendo. Evan se sentou no chão, as costas contra a parede, a exaustão finalmente o alcançando. Joy se aproximou, sentando ao lado dele. Não disseram nada por um longo momento. Apenas existiram ali, no silêncio compartilhado de pais que tinham passado a noite preocupados. Você foi bem esta noite, Joy finalmente disse. Apenas fiz o que qualquer pai faria. Não qualquer pai. Joy olhou para ele. Você, especificamente você. Evan encontrou os olhos dela, e algo passou entre eles. Ainda não era perdão, mas talvez o começo dele, o reconhecimento de que Evan não era mais o lobo covarde que tinha fugido, era alguém diferente, alguém que ficava. Joy, Evan começou, mas ela colocou a mão sobre a dele. Não, ainda não. Mas ela não tirou a mão. Só deixa assim por enquanto. Isso é suficiente. E era. Naquele momento, com Noah dormindo seguro, com o sol nascendo através da janela, com as mãos dele se tocando pela primeira vez em meses sem barreiras. Era suficiente. Mas 3 meses se passaram. Noah estava mais forte, mais ativo. Evan tinha calos sobre calos de tanto trabalhar, mas nunca reclamou. Joy ainda mantinha certa distância, mas era menor a cada dia. Até que uma noite, depois de colocar Noah para dormir, Joy parou na porta do quarto de Evan. Posso entrar? Ele sentou na cama surpreso. Claro. Joy entrou, fechando a porta atrás de si. Ficou ali, de pé, como se estivesse reunindo coragem. Eu te perdoo, ela disse finalmente, a voz baixa, mas firme. Não completamente. Ainda dói. Ainda lembro de cada dia sozinha. Cada momento que você não estava lá. Lágrimas brilharam em seus olhos. Mas você ficou. Quando podia ter ido embora. Quando ficou difícil. Quando perdeu tudo. Você ficou. E isso significa tudo. Evan se levantou, querendo ir até ela, mas esperando permissão. Joy. Eu não sei como vai ser daqui para frente. Não sei se vamos conseguir construir o que perdemos. Joy limpou as lágrimas. Mas quero tentar, se você quiser. Eu quero. Evan deu um passo à frente. Mais do que qualquer coisa. Joy assentiu, e então fez algo que ele não esperava. Fechou a distância entre eles e o abraçou. Não era romance. Era alívio. Era a libertação de meses de peso carregado sozinha. Evan a abraçou de volta, cuidadoso, como se ela pudesse quebrar. Sentiu Joy tremer, lágrimas molhando sua camisa, e apenas segurou. Ofereceu presença, força, tudo o que ela precisasse. Quando finalmente se separaram, Joy sorriu. Era pequeno, hesitante, mas real. Então, reconstruímos? Reconstruímos. Evan confirmou. Um dia de cada vez. E ali,
Naquele quarto simples, com Noah dormindo ao lado, eles começaram algo novo, não o que tinham perdido, mas algo melhor. Algo construído sobre verdade, escolhas certas e o amor que tinha sobrevivido ao pior, algo que valeria cada sacrifício. Um ano depois do nascimento de Noah, a matilha celebrava o festival de inverno. A neve cobria o território em uma camada branca e silenciosa. Fogueiras ardiam na praça central. Música ecoava. Lobos de todas as patentes se reuniam para celebrar mais um ano de sobrevivência e comunidade. Evan caminhava pela praça, segurando Noah, que agora tinha 1 ano e olhos curiosos que absorviam tudo. O menino tinha crescido forte, saudável, com o cabelo escuro do pai e o sorriso luminoso da mãe. Ele ria quando a neve caía em seu rosto, esticando as mãozinhas para tentar pegá-la. Joy estava ao lado deles, usando um casaco simples, mas com o rosto radiante. Não havia mais sombras em seus olhos. Não havia mais o peso de carregar tudo sozinha. Ela ria de algo que Lena dizia, a mão ocasionalmente tocando o braço de Evan, de forma natural, sem pensar. Nunca pensei que veria o dia. Lena comentou, observando os três. Vocês parecem completos. Somos, Joy respondeu, olhando para Evan e Noah com algo que brilhava mais forte que a luz das fogueiras. Amor, simples e verdadeiro. O alfa se aproximou e a multidão abriu espaço. Ele tinha envelhecido no último ano, o peso das decisões marcando seu rosto, mas ainda carregava autoridade. Meu neto, ele disse, estendendo os braços. Evan passou Noah para o avô, que o ergueu com um sorriso raro. Cada dia mais forte, vai ser um guerreiro. Ou um curandeiro, Joy acrescentou, ou qualquer coisa que ele quiser ser. O alfa olhou para ela e havia respeito genuíno em seus olhos. Você despertou um bom homem no meu filho. Obrigado por isso. Joy não esperava aquilo, nem Evan, mas ela assentiu, aceitando o reconhecimento. Ele se despertou. Eu apenas dei a ele razão para isso. Mais tarde naquela noite, quando a celebração diminuiu e a maioria dos lobos voltou para suas casas, Evan e Joy caminharam até o limite do território. Noah dormia nos braços dela, embrulhado em cobertores quentes. Pararam em um ponto onde podiam ver toda a extensão da matilha. Luzes piscavam na distância. Fumaça subia das chaminés. Vida continuava, complexa e imperfeita, mas real. Você se arrepende de ter desistido de tudo? Joy perguntou de repente. Evan pensou na pergunta. No título que perdeu. No poder que nunca teria. Na vida que tinha sido planejada para ele desde o nascimento. Nem por um segundo, ele respondeu, olhando para Noah. Vocês dois valem mais que qualquer coroa. Joy sorriu, aquele sorriso que ele tinha aprendido a reconhecer como genuíno. Bom, porque não tem volta agora. Não quero volta. Ela se aproximou dele, apoiando a cabeça em seu ombro enquanto observavam a paisagem. Era um gesto pequeno, mas carregava o peso de tudo que tinham construído. Confiança, parceria, amor que tinha sobrevivido ao pior e se tornado mais forte por isso. Sabe o que pensei hoje? Joy murmurou. Que 1 ano atrás eu estava sozinha, grávida, sem esperança, e agora... Ela olhou para Evan, para Noah. Agora tenho uma família. Sempre teve. Evan corrigiu suavemente. Eu só demorei demais para merecer fazer parte dela. Joy riu baixinho. Dramático, mas é verdade. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, apenas existindo juntos. Então Noah se mexeu, fazendo aquele som pequeno que significava que acordaria em breve querendo comer. Vamos, Joy disse, antes que ele decida que 3 da manhã é horário de brincar. Caminharam de volta, Evan segurando Joy pela cintura, Noah seguro entre eles. A matilha dormia ao redor, inconsciente do pequeno milagre que era aquela família. Uma ômega que se recusou a quebrar.
Um herdeiro que escolheu amor sobre poder. E um filhote que cresceria sabendo que foi amado desde antes de respirar pela primeira vez. 2 anos depois, Noah corria pelo território com a energia inesgotável de uma criança de 3 anos. Ele tinha um irmão mais novo agora, que mantinha Joy e Evan constantemente ocupados, mas infinitamente felizes. Evan trabalhava como instrutor de combate, ensinando os jovens lobos. Não era herdeiro, não era alfa, mas era respeitado por suas próprias conquistas, não por título herdado. Joy tinha se tornado assistente de Mira na enfermaria, descobrindo talento para a cura que nunca tinha tido chance de explorar. Ela salvava vidas, cuidava dos doentes e era amada pela matilha que antes a desprezava. E toda noite, não importava quão cansados estivessem, eles se reuniam. Os 4, uma família construída sobre escolhas certas e amor que recusou morrer. "Papai!" Noah gritou um dia, correndo até Evan com algo nas mãos. "Olha o que achei. Era uma pedra lisa, nada especial. Mas Evan a pegou como se fosse tesouro. Linda! Vamos mostrar para a mamãe." Eles correram juntos, Noah rindo, Evan perseguindo. Joy observava da varanda, o bebê dormindo em seus braços, e seu coração estava tão cheio que quase doía. Aquela era a vida que ela tinha sonhado sozinha naquelas noites escuras. A vida que parecia impossível quando carregava peso que ninguém deveria carregar. E agora era real, imperfeita, caótica, linda. Evan alcançou a varanda, Noah nos ombros, ambos sem fôlego. Ele beijou Joy, rápido, mas cheio de significado. Então, beijou a testa do bebê. "Te amo", ele disse, como dizia todos os dias. "Eu sei", Joy respondeu com um sorriso. "Agora vai dar banho nesse menino antes que ele traga mais pedras para dentro de casa." Evan riu, carregando Noah para dentro. E Joy ficou ali por mais um momento, observando sua família, sabendo que cada dor, cada lágrima, cada momento solitário tinha valido a pena. Porque amor verdadeiro não era sobre princípios de contos de fadas. Era sobre escolher ficar quando seria mais fácil ir embora. Era sobre construir algo real, com mãos calejadas e corações que se recusaram a desistir. E no final, era sobre olhar para trás e ver que todas as cicatrizes tinham se tornado força, e todo o sofrimento tinha se transformado em algo belo, algo que ninguém poderia tirar. Uma família escolhida, construída e amada com cada fibra do ser. E isso, Joy sabia, era tudo que sempre precisou. E assim termina a história de Joy e Evan. Uma jornada de dor, redenção e amor que se recusou a morrer. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para mais